na nossa vida. A vida humana, ela é uma vida de escolhas. Cada dia nós devemos fazer uma escolha. Algo que nos motive a seguir fazendo aquilo que nós vamos escolher. É um ato de consciência que mostra aquilo que nós somos, aquilo que é eu, e nos posiciona diante das pessoas em razão das tuas decisões. As escolhas, elas são boas, mas também as escolhas são ruins. Quais são as escolhas ruins? São todas aquelas escolhas que são pecaminosas. Essas são as escolhas ruins. O pecado é sempre uma má escolha. E nós, dia a dia, como crentes, somos cercados pelo pecado. E muitas vezes somos forçados a escolher pelo pecado. Então, irmãos, pensando aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer essa noite, ela vai calar a nossa boca, ela vai calar a aflição do nosso coração. Por quê? Porque contra a palavra de Deus não há argumentos. Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela visa esclarecer ao homem a sua condição em relação a Deus. Seja ele incrédulo, porque ele ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, então mostra a sua condição de condenação em razão do pecado, e para o crente, mostra a necessidade que ele tem de se santificar dia a dia através da palavra de Deus. E isso são escolhas que nós devemos fazer diariamente. Então, seja a vida cristã ou a vida no mundo secular, ela é composta dia a dia de escolhas que vão afetar a nossa vida. Eu vir aqui hoje à noite, depois de toda a chuva que caiu, foi uma escolha que eu fiz. Eu precisei sair antes, em razão da distância que eu moro, para que não afetasse o compromisso que eu tinha de vir e pregar a palavra de Deus. Então, como precaução, eu escolhi sair antes da chuva. Quando a chuva chegou, eu estava no caminho. Então, foi uma escolha. Se tu estás aqui essa noite, porque escolheu vir aqui adorar a Deus em comunhão com os irmãos. E muitos escolheram ficar em casa por qualquer outro motivo, que não seja um motivo de problema de saúde, mas também é uma escolha. Mas nós vivemos desta forma. Então ninguém lhe obriga a estar aqui essa noite. Ou é o prazer da comunhão que tem em vir, ninguém torceu o meu braço ou o seu braço para estar aqui. Então isso é uma forma de nós escolhermos servir ao nosso Deus. E nós vamos ver que Moisés teve prazer em escolher e fazer a vontade do Senhor. Jesus Cristo escolheu morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Ele não precisava, mas ele escolheu. Por quê? Porque essa escolha agradava ao Pai. Fazia a vontade do Pai para o projeto, para aquilo que ele tinha para a vida humana. Então, eu casei há 38 anos atrás, parece pouco, mas é muito tempo. Eu escolhi a minha mulher, ela me escolheu. Quando eu fui fazer a faculdade, eu escolhi fazer administração de empresas. Por que eu não escolhi medicina? Porque eu escolhi administração. Qualquer curso, qualquer atividade, a pessoa tem que escolher. Como eu falei, escolhas são boas e ruins. Talvez a escolha que não era a escolha da minha mãe queria que alguém da família fosse médico. Mas eu escolhi do meu jeito, não do jeito da minha mãe. A minha mãe faz as escolhas delas. Então, essas escolhas, elas nos trazem contratempos muitas vezes, mas nós devemos fazer as escolhas. Lembra quando eu falei no início, só não podemos escolher fazer o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E isso é uma escolha que afeta a nossa vida na comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que ninguém é obrigado a escolher. Até quando o Senhor fala a Zacarias, em Zacarias 4:6, quando a palavra veio a Zorobabel, disse não por força nem por violência, mas pelo Espírito. O crente, quando faz a escolha, ele tem que ser orientado pelo Espírito Santo. Nós não podemos esperar isso de uma pessoa incrédula nas suas decisões diárias. É claro que quando a pessoa senta aqui para ouvir a palavra de Deus, ou recebe um folheto, ou o nosso testemunho, é o Espírito Santo que vai espiritualmente fazer com que ela escolha em aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas também ela pode escolher e não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas a decisão é pessoal, não é obrigatória. Mas Deus nos dá essa liberdade, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, quando a palavra é pregada, ela
cala o coração aflito, ela revigora o coração que precisa da comunhão com o Senhor. Então, se nós estamos aqui presentes, é porque temos uma necessidade. E nós vamos sair daqui essa noite fazendo uma escolha. Em aceitar aquilo que foi pregado, porque é a palavra de Deus, ou sairmos indiferentes. Mas é uma escolha que nós vamos fazer. Então, para o crente que já escolheu Jesus Cristo como Salvador, está livre da condenação. Mas nós vamos ver pela vida de Moisés que ele precisa escolher dia a dia se santificar. E aquele que está aqui essa noite sem Jesus Cristo ou nos ouvindo pela internet, precisa fazer uma decisão ainda hoje, escolher Jesus Cristo como Salvador. Temos que sustentar a nossa escolha. Um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, nós como crentes, para recebermos aquilo que fizermos por meio do nosso corpo, seja de bom, seja de mal. Nós vamos ter que sustentar essas escolhas que nós fizemos em determinados momentos da nossa vida diante do Senhor. E aquele que ouve a palavra, rejeita Jesus Cristo como Salvador, também um dia será confrontado com essa rejeição diante do Senhor. Não vai ter desculpa, mas é uma escolha que vai ter que ser feita. Então nós vamos ver em relação a Moisés, rapidamente, as escolhas que esse homem fez. Nós vemos lá no capítulo 11 de Hebreus, que é o grande livro da fé, no versículo 24, que diz que, pela fé, sendo já grande, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos entender um pouquinho Moisés. Vamos lá para Atos capítulo 7. Quando Estevão era martirizado, ele narrou rapidamente aqueles judeus que estavam martirizando ele, os acontecimentos que haviam ocorrido com o povo de Israel, e ele relata sobre a vida de Moisés. Vamos ler ali do versículo 17 até o 38. Diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus que ele tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Foi adotado por a filha de Faraó. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo-o maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? O que o ofendia a seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E essa palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, maravilhou-se daquela visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, teus pais. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele o ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto.
com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então Moisés, conforme foi relatado aqui, ele foi enjeitado. Por quê? Porque Faraó, rei do Egito, perseguia o povo e ele queria exterminar com todos os varões, todo o homem nascido no povo de Israel. Por quê? Porque o povo se avolumava, o povo crescia, e Faraó, rei do Egito, temia que esse povo pudesse dominar o Egito. Então esse Moisés, ele foi colocado num cesto. Se nós olharmos lá para, eu acho que é Êxodo capítulo 2, e é Êxodo 2, se nós dermos uma olhada lá, a mãe dele fez um cesto e colocou no rio, lá no Egito. E ficou cuidando para que aquele cesto fosse sendo levado. Ele tinha 3 meses de idade. E aquele cesto chegou às mãos da filha de Faraó. E a filha de Faraó abriu aquele cesto e viu, um filho dos hebreus. E ela se engraçou pela criança. Era muito formosa, a palavra de Deus diz. E ela disse assim: vou adotá-lo como meu filho. E a irmã de Moisés cuidava para ver o que estava acontecendo junto ao rio. E quando ela usou de astúcia, e quando ela viu que a filha de Faraó se engraçou, o que ela fez? Ela se achegou à filha de Faraó e começou a dialogar. E ela conseguiu com a filha de Faraó que a sua mãe pudesse criar Moisés, até que Moisés tivesse idade para voltar, pronto, já crescido, para que a filha de Faraó não tivesse dificuldades com aquela criança. Então Moisés foi guardado com vida para esse propósito de Deus, que era de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E quem guardou, quem usou de cuidado? A filha de Faraó. E o versículo 10 nos diz: e quando o menino já era grande, a mãe, através da irmã, né, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, porque disse: da água tenho tirado essa criança. Então Moisés foi preservado, ele foi levado para o seio de Faraó, com a filha de Faraó, foi criado dentro dos costumes egípcios, dentro do entendimento intelectual egípcio. Ele foi instruído conforme a sabedoria que existia na época, da melhor forma possível. Mas ainda o povo de Deus era um povo servil. Então esse Moisés, ele recusou, conforme nós lemos no versículo, ser chamado filho da filha de Faraó, mesmo tendo sido criado dentro do palácio do rei. Por quê? Nós vamos ver o que é ser filho da filha de Faraó. Além de ter o luxo, além de ter toda a pompa, ser filho da filha de Faraó seria um dia ser o Faraó. E como um homem de Deus, do povo israelita, seria Faraó que iria pelejar contra o povo de Deus. Por isso que esse homem rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, mesmo tendo sido cuidado pela filha de Faraó depois de crescido, ensinado nos melhores costumes. Irmãos, essa passagem nos mostra que o mundo nos oferece muitas e muitas vantagens, mas nós, como crentes, como salvos em Cristo, nós não podemos ser levados por esses aspectos passageiros, esquecermos que nós somos servos de Deus, salvos em Jesus Cristo. Nós precisamos ficar ao lado das coisas que agradam a Deus, mesmo vivendo na pompa desse mundo, mesmo vivendo nos costumes que esse mundo tenta impor às nossas vidas. Nós precisamos ter decisões como Moisés, recusar esses costumes que não agradam ao nosso Deus. Então ele foi trazido. A mãe o cuidou e entregou, porque sabia que Deus tinha um propósito para isso. Foi criado até o tempo de que pudesse ser desmamado da sua mãe. Então foi criado por uma escrava, foi criado por uma mulher humilde e foi entregue para uma mulher de pompa. Mas na hora de escolher, ao invés de escolher a mãe adotiva, Moisés escolheu a mãe natural. Por quê? Porque Moisés não era egípcio, irmãos. Moisés era hebreu dos hebreus. Ele era um homem de Deus, mesmo tendo
sido ensinado nos costumes do Egito. Então nós não podemos perder de vista que nós somos da morada celeste. Mesmo vivendo nesse mundo, devemos viver com um comportamento como filho adotado por Jesus Cristo. Nós fomos adotados diante de Deus por Jesus Cristo. Ele nos adotou, Ele nos comprou com o seu sangue. E nós não podemos perder isso de vida. Então, tinha duas mães, Joquebede, a mãe de sangue, e a filha de Faraó. Mas ele preferiu ficar com Joquebede, preferiu ficar com a mãe natural. Recusou o luxo, a formosura, a pompa, a riqueza. Por quê? Porque ele tinha em vista as coisas eternas. O plano de Deus para a vida dele, que seria, como nós lemos ali, o libertador do povo de Israel. Aquele homem que tirou mais de 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, mais de 3 milhões de pessoas, e levou pelo Mar Vermelho, levou até a beira da terra prometida. Escolheu não exaltar o seu próprio nome, e sim glorificar a Deus. Ah, mas eu vou deixar de ser faraó. Ah, mas eu vou deixar de ser reconhecido como um intelectual nesse mundo, como um profissional que não tem igual na empresa onde eu trabalho. Isso não importa, irmãos. O que importa é nós fazermos aquilo que agrada a Deus no nosso trabalho, no nosso emprego, nas nossas atividades, mas nunca querer nos exaltar acima de exaltar o nome do nosso Deus. Esse foi o propósito de Moisés. Escolheu a escrava, fraca, mal vestida, não podendo dar nada desse mundo, mas escolheu agradar ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o Moisés. Escolheu servir a Deus. O povo escravo, o povo hebreu, escolheu um bom caminho ao invés das glórias do Egito. Recusou o que o Egito lhe oferecia e aceita a fé que era oferecida em Deus. Preferiu a influência materna às promessas do Egito. Por quê? Porque a influência materna tinha as promessas de Deus para a vida de Moisés. Olha a responsabilidade de nós como pais e influenciarmos os nossos filhos em suas vidas com as coisas que vêm de Deus. Eles precisam de emprego? Sim, precisam. Precisam estudar? Precisam. Mas eles têm que ter a visão das coisas eternas. O pastor Daniel falou hoje de manhã e eu assino embaixo. Cada vez mais eu tenho me enojado com as coisas que eu tenho visto ao meu redor. Isso não é de agora, já é de muito mais, 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque tentam nos empurrar goela abaixo as coisas temporais, passageiras, que vão ficar nesse mundo, ao invés das coisas eternas. Nós devemos ter essas preocupações. Agora, somos livres para escolher. Moisés não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ele viveu lá quase 40 anos como filho da filha de Faraó, e depois, quando ele vingou lá o egípcio que feria o irmão de sangue, ele teve que fugir, abandonou tudo, mas aquilo ali já era o plano de Deus para prepará-lo durante 40 anos, para depois realizar a tarefa que Deus tinha para a vida desse homem. E ele entendeu isso. Agora, aqueles irmãos de fé dele, de sangue, não entenderam. Mas nós precisamos ficar firmes, irmão, no nosso testemunho, na nossa vida. Quantos jovens escolhem caminhos tortuosos? Quantos jovens escolhem divertimentos, drogas, sexo livre? Isso vai ter um preço. Vai trazer doenças, vai trazer até morte. Dependência dessas coisas. Mas tem responsabilidade nas suas escolhas. Pode escolher, pode. Mas nós precisamos mostrar que a escolha de Moisés foi a escolha que agradou a Deus. Se você está aqui essa noite sem Jesus Cristo, também precisa pensar nessa escolha que vai ter que fazer no final dessa pregação. Porque nós vamos dar a oportunidade de escolher entre o caminho certo e o caminho que o mundo oferece. A influência da palavra de Deus e a fé em suas promessas deve pautar a vida do crente, do cristão. Deve pautar a nossa vida. Nós devemos seguir, assim como Moisés. Moisés sabia disso. Moisés rejeitou o trono do Egito porque nas suas veias corria sangue hebreu e não sangue egípcio. Corria o sangue de um homem que servia a
a Deus. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e é o longor dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aqui Moisés ainda está recuperando para o povo de Israel as promessas de Deus. Escolhe bênção ou maldição, mas escolhe. Não fica em cima do muro. Deus não suporta isso. Não podemos, irmãos, ficar neutros. Não há saída. Ou bênção ou maldição. E é nós que escolhemos sobre a nossa vida. A escolha da vida é o motivo dessa pregação. A mensagem é a escolha da vida. 1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo, isso não agrada a Deus. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai receber galardão pela sua fidelidade. Amar as coisas do mundo, irmãos, é apostatar da fé. É deixar Deus de lado. É esquecer do sacrifício de Cristo na cruz pelos meus pecados. Amando o mundo. Volto a frisar, precisamos de trabalho, precisamos de sustento, precisamos até um pouco de luxo, se der. Mas isso não pode ser a tônica da nossa vida. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não se torne inimigo de Deus escolhendo as coisas passageiras desse mundo. Escolhendo o pecado. Mesmo que traga algum benefício momentâneo, ele vai te afastar de Deus. Vai te afastar das bênçãos de Deus. Então, Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu ser chamado de um servo de Deus fiel. Foi a primeira escolha. Segunda escolha, versículo 25, diz ali: escolhendo antes ser maltratado. Moisés escolheu ser maltratado. Recusou a proposta tentadora do Egito. Mas para aí, Moisés era masoquista. O que é um masoquista? Masoquista é desejar sofrer. Quer dizer, ele largou todo o luxo, largou tudo que tinha de bom para ser maltratado com o povo de Deus. Que escolha é essa? Que escolha é essa? Existe um ditado: a mulher que se vende não vale o que recebe ou o que lhe é pago. A mulher que se vende não vale o que recebe ou o que lhe é pago. Então Moisés não se vendeu. Moisés não vendeu a sua alma. E diz ali no versículo 25: ainda que por algum tempo tivesse o gozo do pecado. Quer dizer, ele não se importou com aqueles benefícios, com aquelas vantagens que ele teria, porque ele sabia que era tudo momentâneo, que não era para a vida dele, e sim para afastar da comunhão com Deus, para o plano que Deus tinha com a sua vida. Por isso que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o benefício do pecado na sua vida. Vida cristã é isso, irmãos, não é fácil. A tribulação, a aflição, nós aqui não pregamos facilidade, nós não pregamos prosperidade, nós não pregamos o toma, dá para Deus que Deus vai te dar para ti, não. Nós pregamos uma vida que necessita de santidade para agradar a Deus. Ah, mas tem benefícios? Tem, mas não compete a nós sabermos quando Deus vai nos dar ou fazer para ganhar alguma coisa de Deus. Devemos fazer sim para agradar a nosso Deus. Por isso que ele escolheu ser maltratado. O crente é maltratado, o crente é zoado, o crente é zombado pela sua fidelidade. Mas é melhor assim do que desagradar a Deus. Moisés teve dignidade, teve valor na sua decisão. Irmãos, um filho educado nos caminhos de Deus dá trabalho. A irmã Tati e o pastor sabem disso. As crianças são pequenas, né? Nós sabemos que nossos filhos já estão grandes, mas sabemos que passamos por isso. Dá trabalho. É muito fácil
criar um filho descomprometido. É só largar no mundo e o mundo vai criar ele do jeito que o mundo quer. Mas o que vai ser essa criança no futuro? Vai ser o que temos aí pelo Brasil afora, marginalhas. Por quê? Porque não foram criados dentro dos propósitos de Deus, no temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Então, uma igreja fiel, uma igreja decente, dá trabalho. A pregação tem que vir e falar o meu coração para ser transformado esse coração, para moldar o meu caráter a ponto de eu sofrer com o povo de Cristo, do que sair daqui e me preocupar em ganhar semana com muitas vantagens que vão me afastar de Deus. Então, dá trabalho escolher fazer a vontade de Deus na vida daquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Se Deus quer um homem, uma mulher, uma igreja decente, vai dar trabalho. O pastor vai esquentar a cabeça, vai ter que demonstrar, vai ter que corrigir, dá trabalho, mas é assim que funciona, porque senão vai ser do jeito que cada um bem entende. Não vai ser um corpo único, que tem muitos membros, mas que todos os membros trabalham para o mesmo propósito. Isso é uma igreja decente. E isso é um caráter moldado à palavra de Deus. Um caráter valioso, como era o caráter desse homem Moisés. Moisés escolheu trabalhar para o Senhor. Tenho eu escolhido trabalhar para o Senhor? Mesmo com tudo que possa vir sobre a minha vida? Toda zombação, tudo que acontece, toda retaliação, perdeu o emprego. Moisés foi quebrado, foi enmiuçado. Por isso que ele ficou 40 anos lá no Egito, depois que ele fugiu lá de Faraó. Deus preparou ele. Deus moldou o caráter desse homem. E ele escolheu sofrer, por quê? Porque ele sabia que essa causa valia a pena. E é assim que deve ser com o povo de Deus, irmãos. Para nós sermos úteis, vai dar trabalho, mas nós seremos valorosos para o Senhor. Por quê? Porque Deus não quer que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, de forma displicente. Deus espera de nós o melhor, de forma a podermos agradarmos o Senhor. Versículo 25 diz que escolheram antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Os prazeres são convidativos, mas eles não podem nos afastar de Deus. E Moisés entendeu que o passageiro fica no mundo, mas que as coisas eternas vão nos ajudar a fazer decisões que agradam ao nosso Deus. Muitos convites já foram feitos, serão feitos para nós, principalmente para aqueles jovens. O mundo vai fazer muitos convites. E está dizendo aqui uma pessoa que recebeu muitos convites do mundo. Me converti com 18 anos. Com 19 para 20 anos me afastei de Deus. Fiquei 10 anos longe de Deus. Por quê? Porque eu dei ouvido aos convites do mundo. Ao invés de ser maltratado com o povo de Deus, eu preferi gozar desses benefícios que o mundo dá. E são bons, são, mas são momentâneos e nos afastam da comunhão com Deus. E nos envergonham. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada daquilo que eu fiz. Por quê? Porque envergonhou o nome de cristão. Além de quebrar a minha comunhão com o Senhor. Então tenha cuidado com esses convites escusos que são apresentados num pacote muito bonito, mas que por dentro tem algo mal. E o algo mal é o pecado que não agrada ao Senhor. O gozo do pecado é por um tempo, traz-nos prazer momentâneo, mas cobra um preço muito alto. Quantos casamentos desfeitos? Eu dou graças a Deus que no tempo que nós passamos por tribulação no nosso casamento, e foi nesse período que nós estávamos afastados de Deus, Deus ainda foi misericordioso, nos segurou de forma a estarmos juntos até hoje. Mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Devemos escolher a vida para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. E nós somos o exemplo para os nossos filhos. Nós somos. Não é o vizinho, não é o meu irmão. Não, eu, minha mulher, somos exemplo de vida para os nossos filhos. Agora, precisamos escolher ser maltratado com o povo de Deus. Estar junto com o povo, ter prazer na comunhão, na humilhação. Muitas vezes ser debochado. Moisés escolheu ser escravo ao invés de ser faraó. Que coisa, hein? Agora,
ele tinha a liberdade de fazer aquilo que ele bem entendia, porque ele era escravo de Deus e não escravo do mundo. O crente que vai através do curso do mundo, ele se escraviza para o mundo. E olha, irmãos, se Deus não der uma sacudida tão forte como deu na minha vida, quase ao ponto de tirar minha vida, é difícil, mesmo como um crente, saber e entender que aquilo é Deus que está falando para te voltar para os caminhos de Deus. É difícil, mas ele sacode, né? Como o pastor falou ontem, até como Ananias e Safira, até tirar a vida. Se o camarada como eu foi sacudido e não ouviu, ele poderia ter me tirado a vida. Mas ele foi gracioso e misericordioso. O pastor deu a ilustração ontem, além dessa da Safira aí que o pastor falou, eu vou trazer outra ilustração que o pastor falou na reunião dos casais. Se entrasse alguém encapuçado hoje à noite, com uma metralhadora, e perguntasse para cada um de nós: tu é crente, tu é crente, tu é crente, quem é crente aqui vai morrer. Como é que eu me comportaria? Como eu responderia? É o que aconteceu lá no Sri Lanka, com aquelas bombas, quando as pessoas foram mortas, porque estavam reunidas cultuando a Deus, pagaram com suas vidas por ser filhos de Deus, maltratados com o povo de Deus. É melhor do que gozar esses prazeres momentâneos do mundo. Sri Lanka é uma ilha, um país ilha no sul da Índia, lá, onde o budismo domina e tantas outras ismos lá existem, que é tudo contrário ao Evangelho. Então é duro ser crente lá. Aqui é muito fácil, irmãos. Aqui nós só recebemos uma caçoada. Mas lá ser crente tem que ser firme. O pastor mandou lá também da Angola, lá no grupo da igreja, as pessoas sendo recebidas, a pessoa recebe na sua casa alguém, a pessoa pergunta se é crente ou identifica que é crente, é morta na hora. Como é que eu me comportaria se fizesse isso hoje lá na minha casa? Será que eu negaria a fé ou seria maltratado em razão da minha fé? Então isso é ser maltratado com o povo de Deus. Moisés identificou-se com o povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, dia a dia nos identificar diante das pessoas que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não pode nós sairmos do local onde nós estamos e as pessoas um dia dizem: o fulano morou lá. Morou sim. Ele é crente. Não sabia que ele era crente. Quer dizer, nunca manifestou que era crente. E morou lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E nunca manifestou, nunca entregou folheto. Nunca falou de Cristo para alguém. Nunca se identificou com a causa de Deus. Por quê? Porque não quer ser maltratado. Não quer ser retalhado. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É o que diz lá também em Hebreus 1, 11 sobre a fé. Ficar firme naquelas coisas que nós não vemos. Então, irmãos, precisamos trabalhar na obra de Deus, precisamos prestigiar a obra de Deus. Como? Participando dos cultos, sendo fiéis nos nossos compromissos. Pastor, eu estou pronto aqui para servir, pastor. O senhor não me chamou, mas eu quero fazer alguma coisa. Não precisa o pastor chamar. Deixar de ser crente esquenta-banco, se colocar à disposição, sustentar financeiramente, ser fiel, santo e repreensível nas nossas escolhas, principalmente longe dos olhos dos nossos irmãos, lá onde nós estamos. No nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vizinhança. Então Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus. E por último, Moisés escolheu, versículo 26, o opróbrio de Cristo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Mas para aí, Davi, como é que Moisés vai escolher Jesus Cristo se ele viveu aqui, nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo? Moisés, assim como muitos outros personagens bíblicos, tipificavam Jesus Cristo, tipificavam aquilo que Jesus Cristo faria
mais tarde. Então Moisés, como nós lemos, foi o libertador do povo de Israel. Então ele era um tipo de Jesus Cristo que nos liberta da condenação do pecado. Por isso que ele teve em vista as coisas futuras. Moisés é essa personalidade que tipificava Jesus Cristo, libertador de um povo, assim como Cristo nos liberta do pecado. Versículo 27, pela fé deixou o Egito. Por quê? Porque diz o versículo, não temendo a ira do rei, ele ficou firme no invisível. Então a fé é a certeza das coisas que não vejo, mas que eu sei que Deus vai cumprir, porque ele prometeu. Ele tinha essa visão. Por isso que ele viu Jesus Cristo lá 1500 anos. Vitupério é vergonha, vergonha igual ao opróbrio. Moisés preferiu morrer para o mundo e viver para Deus. E no 164 do nosso Voz de Melodia, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E a essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por um dia uma coroa trocar. É o que Moisés viu. Ele trocou as benesses do mundo, da vida fácil, pela coroa de ter servido a Deus. E nós, como salvos de Cristo Jesus, temos essa promessa, como está nesse hino. É um hino maravilhoso, um hino que mostra o opróbrio do nosso Senhor, aquilo que Cristo sofreu, a vergonha que Ele tomou no meu lugar, que era merecido por mim, Ele sofreu para me dar vida. Então eu preciso lembrar isso dia a dia, para poder melhor servir. Então eu preciso escolher a vergonha dia a dia, irmãos. Não importa o que aconteça, para que eu possa manifestar o meu Salvador. Quando Jesus foi tentado, depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem ter provado nada, Satanás chegou e começou a fazer ofertas para Jesus. E ele mostrou todos os reinos e a glória deles e disse, tudo te darei se prostrado me adorares. E o que Cristo disse? Satanás, vai-te, porque está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Então, irmãos, que possa ser um desejo nosso, lembrar disso na nossa vida, a escolha, as glórias celestes, as glórias da vergonha do Evangelho, ao invés das glórias momentâneas deste mundo. Só assim que nós poderemos receber o nosso galardão um dia. E esse galardão, quando nós recebemos, não vai ser para a nossa glória, vai ser para colocar aos pés do nosso Salvador, devolver a Ele, porque Ele é digno de glória. Nós somos pecadores, mas nós podemos, como pecadores nesse mundo, trazer glória ao Senhor. Por quê? Porque nós, quando lembramos da vergonha que Cristo passou, é só ler Isaías 53, o que sofreu o nosso Salvador. A vergonha que Ele passou no nosso lugar. Isso vai nos impulsionar a fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agrada a nossa carne. Mas para isso nós precisamos lembrar e carregar dia a dia essa humilhação do Senhor na nossa vida. Escolher as coisas eternas e não as coisas passageiras. Moisés deu as costas à casa de Faraó para se identificar com o povo de Deus. Por quê? Porque ele sabia que sofrer por Cristo era melhor do que gozar as riquezas do Egito.
versículo 27, diz que ele deixou o Egito, deixou tudo que ele tinha como o filho da filha de Faraó. Ele deixou para trás, deixou o mundo. E quando nós falamos Egito é um sinônimo de mundo, então ele escolheu fazer o que agrada a Deus, carregou a vergonha de Cristo, contemplou o invisível. Quem não viu o invisível não pode se firmar na palavra do Senhor. Nós andamos por fé, e o fé é o invisível. É aquele passo que eu dou, sabendo que ali o Senhor está me segurando. Agora, eu não estou fazendo loucura, eu estou fazendo as coisas para glorificar o nome de Deus com a minha vida. E Deus vai me amparar, Deus vai me segurar. Deus vai me sustentar, Deus vai me abençoar. Não pregamos isso, mas Ele pode abençoar ricamente aquele que é fiel nesse mundo. Quem não viu o invisível não se pode, então, firmar nessa verdade, na verdade da fé. As pessoas ouvem a pregação e saem indiferentes, porque escolheram sair indiferentes. A pessoa que ouve a pregação e o Espírito fala, a pessoa que ouve a pregação e contempla o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai escolher o caminho correto, que é receber Jesus Cristo como Salvador. Escolher a vida. Então, a pregação é a escolha da vida. A proposta foi apresentada. As benesses do mundo, as vantagens do mundo e aquilo que agrada a Deus. Sofrer pelo Evangelho. Puxa vida, mas que proposta ruim, eu vou escolher as coisas do mundo. Não. É a palavra de Deus que diz isso. É o Espírito que vai trabalhar em cada coração e vai fazer com que a pessoa escolha aquilo que Deus colocar no seu coração. Não querer o opróbrio de Deus é negar Jesus Cristo como Salvador. Muitas vezes a oportunidade é dada e a pessoa nega. Muitas vezes a pessoa vai até para o leito da enfermidade, mas se um dia ouviu a palavra de Deus, até aquele momento de partir, é o momento de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas o bom seria, quando ouve a palavra como é pregada hoje, decidir a escolha correta, a escolha da vida. Mas Deus dá esse livre-arbítrio para a pessoa escolher. Hoje é dada mais uma oportunidade de receber Jesus Cristo como Salvador. Nós temos um hino também no cantor cristão que diz no estribilho: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual delas vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então Cristo quer libertar do pecado aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Aqui presente ou nos ouvindo pela internet. E Cristo quer transformar a minha vida como crente e de qualquer irmão para que possamos ter a visão das coisas celestes e escolher as coisas que agradam ao nosso Deus. E precisa ser agora, hoje. Nós não podemos sair daqui como crentes indiferentes e voltar para a nossa vida, não permitindo que a palavra de Deus nos transforme. 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, será perseguido por causa da causa de Cristo se aceitar Jesus Cristo como Salvador? Sim. Sim, essa é o que diz a palavra de Deus. Nós não prometemos facilidades ou vantagens, mas é o caminho para a vida. E para nós como crentes, as nossas decisões, elas são decisões que vão agradar ao Senhor. Por isso é que nós pregamos salvação, arrependimento de pecado em Cristo Jesus. E não pregamos outra coisa que as pessoas querem ouvir e sair daqui agradadas. Não, nós pregamos o que a palavra de Deus diz. Filipenses 1,29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer. Então foi o que Jesus disse para Ananias quando Paulo ficou cego em razão da visão do caminho de Damasco. Vai lá e toca e restabelece a visão lá na rua direita, lá para o Paulo. E aí Ananias diz para Deus: mas Senhor, esse homem perseguiu o Evangelho. Como é que eu vou lá restabelecer a visão dele? E Deus diz para Ananias: não, vai lá. Por quê? Porque eu vou mostrar para ele o que ele deve padecer pelo Evangelho. Então, vida cristã, irmãos, não é promessa de facilidade.
é promessa de fazer a coisa que agrada a Deus e receber um galardão pelo sofrimento que nós vamos ter em benefício do Evangelho. Mas é a escolha de uma vida que agrada a Deus, uma vida que tem os propósitos de fazer aquilo que agrada ao Senhor. João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida? Quem quer vida precisa passar por isso. Nós estamos falando aqui de vida eterna. São palavras tristes que o Senhor falou aqui para os fariseus, para os publicanos. Eles não querem vir a mim, porque eles não querem vida. Então a palavra é pregada, a palavra mostra que Deus quer dar vida, mas o homem quer ficar indiferente. Mas mesmo assim, é uma escolha que deve ser feita. O ladrão vem senão para roubar e matar, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O Senhor Jesus Cristo está oferecendo nessa noite àquele que ainda não crê nele como Salvador, vida e vida em abundância. Foi a vida que Moisés escolheu 1500 anos antes de Cristo. Uma vida que deixou a pompa de ser filho da filha de Faraó. Deixou o mundo para trás. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu fazer as coisas que agradavam a Deus. Por quê? Porque ele preferiu o vitupério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apelo para ti, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, que possa crer nessa mensagem que é pregada, possa aceitar Jesus Cristo como Salvador para ter vida, vida e vida em abundância. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo falou isso. O convite é feito. E nós, como crentes, irmãos, o convite é para consagrar mais a minha vida, a tua vida, para o serviço do Senhor. Escolher as coisas que agradam a Deus. Recusar esses prazeres momentâneos. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Eu quero sofrer pela causa do Senhor, ao invés da causa do Senhor sofrer por causa de mim, pelo meu mau testemunho. Deve ser o desejo de todo crente. Sofrer pela causa de Deus, para que a causa de Deus não sofra por mim e por ti. Que Deus possa trabalhar em cada coração e fazer aquilo que lhe apraz. A palavra mais uma vez foi pregada. A escolha, a decisão é pessoal. Qual será a tua decisão? É tu e Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nela nós temos a vida em Cristo Jesus. Obrigado porque tu tens sido misericordioso para com a minha vida, dia a dia. Ainda pecador, Deus, mas buscando fazer as coisas que te agradam. Que dia a dia tu possa me corrigir, me moldar. E quando oramos dessa forma, Deus, sabemos que virá tribulação, virá perseguição, virá vitupério pela cruz de Cristo, mas que não devemos a perder de vista, Deus, as tuas promessas eternas e vivermos no presente mundo, Deus, de forma a glorificar o teu santo nome, para que as pessoas que ainda não têm a Cristo como Salvador, Deus, possam receber da nossa vida um testemunho digno, para que também possam crer em Cristo, Deus. Que eu não seja um tropeço para o Evangelho, que tu possa estar me orientando nas decisões que vem de ti, da tua palavra. E para isso, dia a dia, nós precisamos meditar na tua palavra para fazermos escolhas que te agradam, Deus. Obrigado pelo exemplo da vida de Moisés. Se nós temos alguém aqui que ainda não tem Cristo como Salvador, presente ou nos ouvindo, que possa reconhecer Jesus Cristo em sua vida e escolher a vida, Deus, ao invés da condenação, porque rejeita a tua palavra. Sou obrigado pela liberdade que temos de nos reunir nesse país, de pregar a tua palavra e também, Deus, as escolhas foram lançadas, que cada um possa escolher conforme o teu Espírito orienta em cada vida. Perdoa os nossos pecados, eu agradeço e oro em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado pela atenção dos irmãos. Temos nosso social